Oi, gente, umas semanas atrás eu tava procurando na Netflix o que assistir e ela mesma me sugeriu o filme Divergente. E aí eu parei pra pensar e falei, nossa, eu já assisti esse filme, mas eu acho que eu não vi o último, porque na minha memória, que às vezes eu esqueço muita coisa, eu não lembrava o que tinha acontecido no final, então eu resolvi assistir tudo de novo. E aí que veio a minha grande decepção. Eu já tinha lido os 3 livros da Verônica Roth, né, que é uma trilogia, que é o Divergente, Convergente e Insurgente, e eu lembro que eu tinha gostado muito da história. E aí eu tinha ido para o cinema, né, porque óbvio, eu sempre faço isso. Li o livro, gostei, vou assistir o filme. E comecei a puxar na memória o porquê eu tinha ficado tão frustrada quando eu fui ver esses filmes. Porque a história, o livro, me prendeu muito. Então a minha expectativa no cinema era muito alta. Mas deu tudo errado. Para vocês terem ideia, os livros chegaram ao Brasil em 2012 e se tornaram best-seller no The New York Times, vendendo mais de 20 milhões de cópias. Então daí vocês já tiram a base, né, de por que resolveram fazer um filme desses livros. Resumindo a história, ela se passa numa Chicago futurista, em que a sociedade foi dividida em grupos, o que eles chamavam de facções. São 5 facções em que cada uma as pessoas se dedicam a uma virtude diferente. Então a gente tem a abnegação, que é para aquelas pessoas mais altruístas, a amizade, muito focada na generosidade, a audácia, que é a coragem, então seriam aquelas pessoas para defender a cidade, a franqueza, que é a sinceridade, e a erudição, que são aquelas pessoas mais inteligentes. E aí cada uma das 5 facções trabalha em um setor diferente dentro dessa sociedade, ajudando a desenvolver e não ter conflito, ou seja, a ideia seria de uma sociedade perfeita, já que cada pessoa destinada a cada facção teria ali os seus dons e a sua vocação destinada para isso, ou seja, era para ser o mundo ideal. E quando os habitantes chegam aos 16 anos, eles passam pelo teste de aptidão. E ali eles vão perceber qual realmente é o seu dom e a sua vocação dentro dessas 5 facções. E eles podem escolher em ficar na facção que eles já nasceram ou trocar de facção. Mas a partir do momento que você troca de facção, você perde todo o contato com a facção que você já estava. E aí que a gente traz a grande protagonista dessa história, que é a Beatriz Prior, que no livro é ela que narra todo esse acontecimento em volta da vida dela. A sua facção de origem é a abnegação, que para vocês terem ideia, eles não podiam nem se olhar no espelho por muito tempo, tinha um tempo determinado. Eles usavam roupas mais simples, o cabelo sempre preso. E aí que a Beatriz surpreende a todos na hora da escolha. Ela que na hora de fazer o teste passa muito bem por todos os testes, o que aí a gente vai descobrir esse outro segredo ao longo do livro. Então, ela surpreende todo mundo escolhendo a audácia, que é aquela coisa da coragem, de defender as pessoas, que todo mundo achava que ela não combinaria muito com essa facção, e o que deixa toda a família dela bem surpresa. E aí aquela coisa, né, de uma sociedade perfeita, de que tudo seria maravilhoso, na minha concepção de vida, seria só trocar a facção e estaria tudo bem, você, né, seguiria ali o seu dom, ajudaria a sociedade na outra facção. Mas não é bem assim que acontece. Quando a Beatriz vai para a Audácia, ela percebe que a coisa ali é bem mais embaixo, o problema é bem mais embaixo. Porque eles são colocados em um grande treinamento, em uma disputa entre os novos membros da facção. Então, quem perder, ficar em um determinado lá, né, numa escala, ficar abaixo, tá fora. E se ele tá fora, ele não pode voltar para a facção que ele era, né, da família, da origem dele. Ele fica abandonado no que eles chamam de sem facção. Então aí você já imagina esse conflito interno que você muda, né, para uma coisa que você acha que vai fazer o bem, mas na verdade você tem que competir. E aí eles lutam muito, né, porque eles seriam os defensores, né, a coragem. Então eles ficam brigando entre si. É muito maluco. Aí ali Beatriz troca de nome, então ela tem a oportunidade de realmente esquecer, né, o passado dela, e ela se transforma na Tris.
e a Tris conhece, né, os seus amigos, como a Cristina, e o 4/Tobias, porque o nome dele original era Tobias, mas quando ele entrou na Audácia ele mudou para 4, e ali a gente tem um climinha de romance para amenizar toda essa questão das facções. E ao longo dessa história, que ainda estou no primeiro livro, né, que é dentro da história do Divergente, a Tris se descobre divergente, o que pode ser um problema para a sociedade. Então ela tem que esconder esse segredo. O que seria o divergente? Ela está apta para todas as facções. Qual seria o problema em a Tris ser divergente? Já que ela se encaixa em todas as facções, ela é considerada um problema. Por quê? Porque ela pode desafiar esse sistema pré-estabelecido de uma sociedade perfeita. A Tris vai passando por todo o treinamento dentro da Audácia até que ela descobre que a erudição tem um plano junto ali com a Audácia, que é de destruir o governo, de invadir. Então a ideia seria destruir toda a facção da Abnegação, que era quem cuidava dessa parte governamental da cidade. A Abnegação, que se vocês lembram, era onde a Tris foi criada. E aí é que ela percebe que o segredo dela em ser divergente pode estar a chave para tentar salvar todo mundo. Bom, e a história vai passando ao longo dos livros e a Tris vai enfrentando muitos problemas como divergente, tentando salvar a família, tentando salvar os amigos, entender como ela, como divergente, poderia melhorar e acabar com essa guerra entre as facções. E se você ficou interessado, então eu vou parar por aqui para eu não dar tantos detalhes e spoiler, porque vale a pena, assim, vocês lerem os livros, porque a história prende. Eu lembro que eu li, acho que em um mês, os 3 livros, porque você quer saber realmente o que vai acontecer. Mas o que eu quero trazer aqui é a minha frustração em relação ao filme e entender, porque se você assistiu os filmes, você também deve pensar, cadê o final? E como eu falei lá atrás, né? Os livros fizeram muito sucesso, que despertou interesse em transformar em filme. Afinal, vinha aí de uma era de muito sucesso em Harry Potter, Crepúsculo, Jogos Vorazes, por que não Divergente também não seria um sucesso? Então, o primeiro filme da série chega às telonas em 2014. E aí vocês vão falar, tá bom, Nath, mas nunca vai ser a mesma coisa, né? Sempre tem que ter uma adaptação entre o livro e o filme. Tá bom, galera, mas o roteiro, o que eles fizeram com esse roteiro? Porque o livro é muito emocionante, impactante, e você quer ler ali e entender o que está acontecendo. No filme, juro, assim, você vai assistindo, eu tava já até com vontade de pular as cenas principais e ir pro final para descobrir. E bom, não foi só eu aqui, com a minha humilde opinião, que achei isso. Afinal, os filmes nunca foram recordes de bilheteria. E qual foi o problema maior? Como eles queriam não dar um intervalo muito grande entre o lançamento de um filme e outro, a produção foi correndo para acelerar isso, né? Para cada ano a gente ter o lançamento de um filme novo. E isso talvez tenha prejudicado o roteiro e a produção dos filmes. E, por sinal, eles gastaram muita grana no primeiro e no segundo filme, na expectativa de alcançar um grande público. Mas foi tudo por água abaixo. Inclusive, um dos executivos do filme, ele afirma que talvez o grande erro foi ter acelerado o lançamento entre os filmes. Ele fala a seguinte frase: talvez a gente apressou o terceiro filme no lugar de dar um tempo. Nós queríamos já ter a data. E onde foi começando o bololô todo dessa história? A gente teve o primeiro filme, ok, Divergente, foi até um dos melhores. Aí veio o segundo, Insurgente, que você fica assim, tá faltando alguma coisa aí. E qual foi a ideia da produção? Não sei se vocês vão lembrar, mas Harry Potter, Jogos Vorazes, Crepúsculo, o último filme eles dividiram em 2 partes. E a ideia da direção inicialmente era dividir o terceiro filme em 2 partes. O nome seria Ascendente. E essa terceira parte seria lançada em 2017. Agora vocês entendem por que a gente acha que esse filme não teve fim? Porque ele não teve fim. O que aconteceu? Quando chegou em 2016 e o que seria o penúltimo filme da saga, o Convergente, foi lançado, a expectativa foi pior que a dos primeiros filmes. Então, para vocês terem uma ideia, eles tiveram uma queda de 44% nas bilheterias. E com uma péssima recepção da crítica, que fala o quê? Sobre a pobreza do roteiro. Então, eu não tô tão errada assim. Tô estudando um pouquinho de roteiro, mas
já dá para perceber a falha, e na pobreza em aproveitar ótimos atores, como a protagonista, Shailene Woodley, que é maravilhosa e se perde ali no filme, toda a potência dela como atriz. Então a expectativa que era muito alta de estamos lançando Convergente, ano que vem teremos a parte final, foi caindo por água abaixo, porque foi fracasso, começou ali a ter os problemas expostos dos bastidores e tudo realmente foi dando errado para essa sequência. E o detalhe é que eles já tinham a data marcada de lançamento do último filme. Então, eu acho que eu fiquei com isso realmente na minha mente. Depois eu não vi mais nada, então eu fiquei, gente, depois que eu comecei a assistir tudo de novo, eu fiquei, ué, mas cadê? Tá faltando aqui um filme. E aí que eu comecei a pesquisar e descobri toda essa história maluca por trás desse final não existente. E bom, depois de uma semana de lançamento do Convergente, que eles viram o fracasso que foi, os gastos que eles tiveram na produção e que não retornaria nem a metade disso para eles, a produção começou a avaliar como que seria feito o Ascendente e que eles teriam que reduzir, claro, drasticamente o orçamento. Sem um roteiro final pronto, com corte financeiro justo no que seria o clímax da história, pra gente entender qual era o final da Tris ali nesse universo paralelo de Chicago, os produtores pareciam totalmente perdidos e não sabiam como fazer para salvar essa franquia, que era para realmente ter sido um baita sucesso. E aí, na metade do ano de 2016, em julho, faltando um ano para a estreia do que seria o último filme, eles acharam que a solução poderia transformar o lançamento desse último filme para a televisão. Ou seja, Ascendente não seria lançado no cinema e seria apresentado diretamente num canal televisivo. E as especulações foram começando, então teria ou essa possibilidade de o filme ser lançado na TV, ou até mesmo a possibilidade de uma série. Para vocês terem ideia, no meio desse caos, a Shailene, que é a protagonista, ela declarou que nem sabia o que estava acontecendo e o que havia sido decidido sobre a franquia do último filme. E todo o elenco, ninguém sabia muito bem, né, o que ia acontecer. Eles foram contratados para fazer o filme e para eles serem lançados no cinema. Então eu não sei como funciona esse acordo, mas provavelmente tem uma diferença entre, né, você lançar um filme no cinema e você lançar um filme na televisão. Até que em fevereiro de 2017, ou seja, de julho de 2016 até fevereiro, eles não souberam o que fazer, não tinha uma definição. E a Shailene, que era a protagonista, disse que estava fora do projeto. E aí todo o elenco foi meio que se desestimulando dessa ideia. A produção não dava sinal nem da ideia da televisão, do filme na TV ou da série. O canal Stars até chegou a anunciar que estava, né, avaliando a produção da série, mas o ano foi passando, chegamos no final de 2018 e realmente veio a notícia de que a saga estava cancelada. E talvez se a produtora não tivesse sido tão gananciosa em querer dividir o último filme em duas partes, esse problema teria sido evitado. Porque aí a gente, né, eles teriam gravado apenas um filme, um gran finale, e a gente não ficaria nessa perda no meio do caminho. Mas foi realmente aquela questão de não, né, as outras franquias tiveram sucesso, como a gente não vai ter esse sucesso também. E daria muito bem para eles terem terminado a história da Tris em um filme só, de uma forma digna e bonita para os fãs da série. E fica aqui a nossa expectativa, com tantas regravações, né, de séries e afins. Quem sabe uma produtora não se interessa, né, em recriar esses filmes para a gente ter um final legal nas telonas. Mas se você ficou interessado, então eu recomendo a leitura dos livros. Eu li lá em 2012 ou 2013, já nem lembro mais, então também quero retomar essa leitura para, né, realmente entender esse final que ficou em aberto nos filmes. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação toda aqui. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.